Prezado irmão e amigo telespectador da TV Mundo Maior, é com grande alegria que estamos iniciando mais um programa Abrindo a Bíblia na TV. Agradecendo a oportunidade, agradecendo a todos os nossos irmãos e amigos que nos têm dado todo o apoio, pela sua audiência, pelo seu carinho, pelo seu feedback ou retorno através de e-mails, que nós agradecemos, em nome da verdade, em nome de todos aqueles que fazem a TV Mundo Maior. Queria aproveitar aqui para mandar um abraço ao meu querido companheiro, o irmão Alamar Regis, que da nossa passagem em São Paulo, tivemos a felicidade de revê-lo, de reencontrá-lo, saímos, comemos aquela pizza maravilhosa em São Paulo, com todos os nossos irmãos da minha querida São Paulo, que eu prezo, estimo e adoro de coração. Antes de iniciar o programa de hoje, eu queria apresentar a vocês esse livro que se chama Catecismo Ecumênico. É uma obra escrita por um companheiro do Ceará, nasceu na cidade de Cedro, no Ceará, José Pinheiro de Souza. Eu acuso, José, o recebimento do seu livro, que você gentilmente nos ofereceu, mandou pelo correio, e eu aconselho as pessoas a lerem, porque como pesquisador e como cientista, é um trabalho que vale a pena se ler e, sobretudo, se estudar. Ele faz 200 perguntas com respostas, como ele coloca aqui, à luz da fé raciocinada. Portanto, parabéns a José Pinheiro pelo trabalho. Já dei uma estudada nele, que eu não gosto de ler simplesmente, mas até onde eu pude alcançar o meu pobre conhecimento, eu gostei do seu trabalho e recomendo àqueles que quiserem dar uma olhada e uma estudada nessa obra. Vale a pena. Vamos dar continuidade ao nosso programa. Nós estamos fazendo uma série, já fizemos 2 programas, eu acho que esse é o 3º, né, Bob? Sobre a família de Jesus. E hoje nós vamos ainda concluir o estudo sobre aquele grande espírito mensageiro predito pelos profetas, que viria preparar o caminho de Jesus. João o Batista, a quem Jesus identifica como Elias que voltou para preparar-lhe o caminho. Voltou agora não mais como um profeta apenas, como bem coloca Jesus, mas como um mensageiro de Deus, segundo Jesus, muito mais que um profeta. João, primo de Jesus, filho de Zacarias e Isabel, foi um espírito que veio com uma missão muito importante, foi o único que pôde identificar, testificar e aprovar Jesus como o Cordeiro de Deus, portanto, um espírito que merece todo o nosso respeito, toda a nossa admiração. E João tinha uma característica como profeta, que era que o Navi também é aquele que clama o povo à mudança, à reforma interior. Essa foi a grande mensagem de Jesus. Esta foi a grande mensagem de João o Batista. Quando ele chega, ele encontra o judaísmo, que nunca foi monolítico, ou seja, o judaísmo nunca teve uma filosofia única, sempre teve interpretações como todas as escrituras o têm. A Torá, no tempo de Jesus, era vivida, interpretada pelos fariseus, pelos saduceus, pelos publicanos, pelos escribas e pelos essênios, que era aquela comunidade que vivia ali às margens do Mar Morto, ali no Vale do Arravá, perto do oásis de En-Gedi, ali nas montanhas da Judéia, onde foram encontradas os manuscritos das famosas cavernas de Qumran, lá no Mar Morto, no Vale do Arravá. E aquelas comunidades daquela época, vamos dizer assim, seitas particulares do judaísmo, foram muito criticadas por Jesus, depois que João deu o pontapé inicial, depois que João veio e mostrou a sua total desaprovação por aquele conceito errôneo.
Porque os fariseus e os saduceus, sobretudo, afirmavam que pelo fato de pertencerem ao povo hebreu, ou seja, serem descendentes de Abraão, Isaque e Jacó, já eram considerados escolhidos de Deus. E não era bem isso que João veio pregar. Ele dizia que o importante não era ser descendente de Abraão, mas produzir frutos ou obras dignas de reforma íntima. E ainda segundo João, não era só os descendentes de Abraão, Isaque e Jacó que tinham direito, mas todos eram filhos de Deus, ou são filhos de Deus, como fala o profeta Isaías também, que para Deus não há acepção de pessoas. Então João traz uma mensagem que mexeu com o brio, com a, vamos dizer assim, a vaidade ou a petulância daquele povo naquela época, já se considerar pronto, escolhido e salvo. Infelizmente ainda tem pessoas hoje que pensam assim, cristãos que pensam assim, que pelo fato simplesmente de conhecerem Jesus, louvarem a Jesus, já estão salvos. Mas não é bem assim que nós devemos entender. Se você quer louvar Jesus, louve com atitudes, com ações, com gestos, com comportamento. Não é o que, como diz o profeta Isaías, esse povo me louva com os lábios, mas não me tem no coração. Você tem que exprimir através do seu coração, das suas atitudes, que você realmente comunga e pratica os pensamentos de Jesus. Por isso que João diz lá em Mateus 3, de 1 a 10, ele coloca uma frase forte: o machado já está posto à raiz das árvores, e a árvore que não produzir bom fruto será cortada e lançada ao fogo. Ou seja, ser cristão sem mostrar atitudes, gestos, obras, é melhor dizer que não é. Porque Jesus também diz exatamente isso. Não é o que diz Senhor, Senhor, que entrará no reino dos céus. Esta era a base da pregação de João Batista. Reforma íntima, mudança, atitude provada com obras, com ações, não só com palavras. Mas João desafiou aquele povo, porque dizer para o povo judeu que ele tinha que ser batizado, reformar-se, era, vamos dizer, um desafio à crença judaica dominante naquela época. Então João com isso causou grandes dificuldades, trouxe grandes transtornos para si mesmo, porque ele cobrava do próprio judeu uma atitude digna de ser chamado judeu. Nós vamos a um pequeno intervalo, voltaremos com João Batista, João o Batista, aquele que preparou o caminho do nosso mestre e amigo Jesus. Não saia daí, voltamos num minutinho. Não mude de canal.